Provérbios, capítulo de número 4, abra na sua Bíblia, por favor. Vamos começar por aqui. Provérbios 4. Posso ler? Versículo de número 7 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Quarta-feira eu falei um pouco sobre esse assunto e hoje eu vou estendê-lo mais e também não vou dar conta de falar dele todo hoje não. É muito vasto. Principalmente as orientações nas Escrituras Sagradas sobre este assunto, que é a sabedoria. A sabedoria é o discernimento, é a capacidade que a pessoa adquire de discernir entre o caminho certo, o caminho que ela deve passar e a atitude que ela deve tomar diante, principalmente, dos problemas. Você pode ver que a maioria das pessoas, mesmo sendo elas cristãs e professando uma fé, a maioria dizem e expressam desta seguinte maneira: eu não sei nem por onde começar e eu não sei o que fazer. A pessoa se encontra e está perdida diante daquela situação que ela está atravessando, que ela está passando. E isso, quando ocorre conosco, é pura e simplesmente por falta de sabedoria. Por não termos uma orientação, uma capacidade da gente perceber, da gente entender qual é a atitude a ser tomada diante daqueles fatos. E muitos, às vezes, mete os pés pelas mãos e a atitude que a pessoa toma, ao invés de solucionar o problema, cria outro. O problema, ao invés de ser resolvido, ele é multiplicado, e assim tem acontecido com muitas pessoas nestes últimos dias. Por isso que Salomão, ele diz, olha, a principal coisa, se você está doente, não lhe falta saúde não, está faltando a você a sabedoria. Se você está com problema financeiro, o seu problema não é falta de dinheiro, o seu problema é falta de sabedoria. Se você está com um problema na família, o seu problema não é o vício do seu familiar, o pecado dele, a teimosia dele, a rebeldia daquela pessoa. O nosso problema é a falta da nossa sabedoria para nós não sabemos como lidar com aquela situação. Nós não sabemos como agir diante daquilo, por isso que o problema prolonga-se e não é resolvido. Se a pessoa tem um problema no relacionamento, no casamento, não é que o casamento esteja em crise, é a falta de sabedoria que a pessoa, seja o marido, seja a mulher, ou seja os dois. Porque se um tiver cabeça, se um tiver a capacidade de compreender, de entender o que se passa, quando um não quer, dois não brigam. Mas se juntar a fome com a vontade de comer, vai acontecer o quê? Problemas. E é aí aonde nós falamos na quarta-feira, e eu quero recordar no dia de hoje. Por exemplo, nós temos dois professores na vida,
dois mestres, dois que nos ensinam. Um é a sabedoria e o outro é a consequência. Porque tudo na vida vai ter uma consequência. Haverá uma consequência, seja de coisas boas ou seja de coisas ruins. A consequência, ela vai nos ensinar, só que nós iremos sofrer as consequências para depois aprendermos com elas e entendermos. Você chega, por exemplo, para o seu filho e diz a ele: não coloque a chave, o garfo, a faca na tomada. Mas por que não pode colocar? Porque dá choque. E ele diz: o que é choque? E você explica. Mas mesmo você explicando e você falando, o que o seu filho vai fazer? O seu filho, ou neto, ou sei lá, uma criança. O que ela vai fazer? Ela vai colocar. É você virar as costas, é como se você tivesse dito: pode colocar, não tem nada a ver não. Ele vai colocar, mas na hora que ele coloca, que dá aquele choque, aí ele grita, pula e sai correndo e gritando. Agora ele entendeu que se colocar o garfo, a faca numa tomada, vai haver uma consequência. Só que agora ele já levou o choque, né? E pode até, em alguns casos, né, esse choque ser irreversível. Só que as pessoas, às vezes, elas não aprendem com a sabedoria e elas vão aprender com a consequência, mas a consequência, muitas vezes, pode envolver perdas, danos, dores, pode envolver problemas. Se você pegar, foi um exemplo que eu dei, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, o Davi está ali de novo, vou usar o Davi pode olhar para essa parede e dizer assim: eu consigo atravessar. E ele vem correndo e bate na parede. Quando ele bater na parede, ele vai cair para trás e ele vai entender o seguinte: parede é dura e nariz é mole. Por quê? Porque o nariz vai quebrar e vai sangrar. Agora ele entende que não dá para passar pela parede. Ele tem que procurar uma outra saída. Mas ele teve que aprender isso com a consequência. E quantas pessoas, até de Deus, gente, cristãos, estão aprendendo com esse grande mestre na vida, que é a consequência, que é o sofrimento, que é já a quebra, né? A dor. Como quantos, por exemplo, já quebraram, né, o nariz, já quebraram o braço, já quebraram a perna, e alguns, às vezes, já quebraram até mais ossos do corpo. Por quê? Para aprender uma consequência. A minha mãe, ela sempre dizia assim para a gente: olha, eu posso até ser dura, posso até cobrar de vocês, posso até exigir as coisas de vocês, mas faço isso para o seu bem, faço isso porque não quero que você sofra. Agora, se você não quiser aprender comigo, tudo bem, você vai aprender com o mundo, só que o mundo vai te ensinar, mas vai doer em você. O mundo não vai pegar e não vai te orientar como eu estou te orientando, como eu estou te ensinando. Você não quer pegar, você não quer ouvir? Não tem problema. Você vai aprender, mas você vai pagar um preço por isso. Assim, seja na escola da sabedoria, ou seja na escola da consequência, você vai ter que pagar um preço. Por quê? Porque aqui Salomão está dizendo: adquire a sabedoria. Tem um preço para você poder adquirir ela. E esse preço não é como o preço da consequência. Esse preço da sabedoria para nós adquirirmos é tempo no qual você investe para adquirir a capacidade de discernir, ponderar e tomar as decisões corretas. Esse tempo que nós
passamos e que nós aprendemos somente com um que pode de fato nos ensinar a verdadeira sabedoria, da qual Salomão está dizendo, ela é a coisa principal. Por meio dela é que você vai alcançar, é que você vai chegar aonde você precisa. E ele diz, emprega, né? Ou se doa, se entregue, se esforce para que você tenha a verdadeira sabedoria, para que você possa adquirir a verdadeira sabedoria que vai te dar o discernimento para você tomar as decisões acertadas na vida e não ter a dor das consequências ou as perdas nas consequências. Se nós escolhermos, você pode ser de Deus, porque tem gente, por exemplo, diz assim, mas pastor, eu pedi tanto para Deus, eu orei tanto para que Deus não deixasse essas coisas acontecerem. Ok, você orou, mas o que você fez depois que você orou? Você soube escolher a direção que iria evitar a sua dor? Porque simplesmente as pessoas oram, e esquecem que as consequências daquilo que nós fazemos vai nos acompanhar. Por isso que a Bíblia Sagrada nos orienta dizendo, não erreis. De tudo que o homem semear, isso ele colherá. Independente se a semente é espiritual ou se ela é carnal. Se ela for espiritual, vai ser colheitas de coisas boas. E se ela for carnais, vai ser colheitas daquilo que não presta. Então, não é só a gente orar. Às vezes as pessoas acham, e mais ou menos assim, meu irmão, se nós pudéssemos mudar o mundo através da oração, o mundo já estaria mudado. O quanto de pessoas, se você pudesse mudar a sua família só através da oração, sua família já estaria mudada. Mas vai colocar na cabeça deles, vai colocar no entendimento deles, para que eles tenham capacidade de discernir, de perdoar, de relevar as falhas, os erros uns dos outros, de se unirem, de se ajuntarem, de terem somente uma fé, de andarem somente em um caminho. Essa é a parte mais difícil. E sabe o que nós fazemos? Nós evitamos elas. Sabe por quê? Porque muitos assim, eu nem falo, pastor, porque não me ouvem. E como eles vão adquirir a capacidade de discernir entre o certo e o errado? Olha para cá, diga graças a Deus. Fala com o seu vizinho, acorde que o pastor está falando de você. Se você não escutar a sabedoria, você vai com certeza aprender com a consequência. Você escolhe quem será o seu mestre. Se quiser ouvir, Deus está te ensinando. Se não quiser, a dor vai falar com você. Fala, irmão, prega para ele. Me ajude. Oxe, vocês estão com medo dele? O senhor está em cima, eu estou aqui. Ele não vai brigar contigo, fala que sou eu que estou mandando. Você pode ver, por exemplo, olha, o que Jesus mais fez não foi orar, foi ensinar. Porque oração o povo de Deus fazia, o problema deles não era oração. O problema do povo de Deus sempre foi discernir. Saber escolher o que era bom, o que era certo. Saber rejeitar o que era mal. Você pode ver, por exemplo, que ao fazer referência à pessoa de Jesus, Isaías, que foi o profeta que mais falou sobre ele, Isaías diz que enquanto ele fosse criança, ele comeria manteiga e mel, até que ele soubesse escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Nós, muitas vezes, não nos importamos com a questão do aprender, nós nos enfocamos mais na questão do pedir. Ore por mim, jejue por mim, peça a Deus em meu favor, e nós esquecemos
de aprender a tomar as decisões necessárias, as decisões corretas, e principalmente no momento certo, porque a decisão sua pode ser certa, mas o momento, se for errado, vai gerar também problema. Igual, por exemplo, seu marido chega irritado em casa, de algo que ele tentou fazer e não deu certo. Aí você vai tentar orientá-lo na hora errada. Ele não vai te ouvir. A mesma coisa é o seu filho, a mesma coisa é o seu irmão, a mesma coisa pode ser o seu pai, a mesma coisa pode ser a sua mãe, a mesma coisa pode ser a sua mulher. Tudo, quem tem a sabedoria vai entender duas coisas: sobre o que fazer e a hora de fazer. Tem coisas, por exemplo, que não é a hora. Eu aprendi isso mais ou menos assim. Nós precisamos, por exemplo, de um local maior, melhor, mais confortável. Ok. Mas o momento é de crise. E ao invés de nós termos condições de investirmos em algo confortável e melhor, nós temos que esperar as coisas consertarem, voltar novamente a crescer, aí eu posso chegar, o momento é propício, nós estamos crescendo e nós temos a condição de arcar com as despesas que vamos assumir, que são maiores. Aí eu posso, no momento como esse adequado, chegar à nossa direção, apresentar a minha reivindicação, porque eu estou fazendo ela no momento oportuno. Agora, se as coisas, o mar não está para peixe, aí eu chego lá para a minha direção e digo, olha, eu quero isso aqui, preciso disso. Esse não é o tempo para isso. Esse não é momento para isso. Esse não é a hora. Tem pessoas que às vezes é a mesma coisa, olha, às vezes a gente está numa festa. Festa não é lugar de tratar de negócios, festa é um lugar para se divertir. Mas a falta de sabedoria faz a pessoa chegar e ali o momento que era para diversão, criar muitas vezes nele confusão e desentendimento. Um dia, por exemplo, eu estava no museu, eu sempre ia com a minha esposa, às vezes os meus filhos também iam com a gente, e a gente ia caminhar, às vezes correr ao redor do museu. Eu de short, tênis, camiseta, correndo lá no museu. E uma senhora, ela me parou, pastor Carlos, por favor, faça aquilo não é um lugar para aquilo. Faça uma oração, me parar no meio da rua. A sabedoria não vai fazer uma coisa como esta. É a mesma coisa, irmão. Se a pessoa chegou com a cabeça quente, você tem que fazer coisas para esfriar a cabeça dela, não é pegar. Eu falei, eu disse, mas você é teimoso, tem que acontecer mesmo para ver se você aprende. Tá, verifica como é que a pessoa vai lhe tratar. Ela vai virar e dizer, eu não posso contar com ninguém mesmo, nessa casa não tem apoio de ninguém, nem seu. E aí começa a coisa toda se desenrolar por aquilo que não deveria ir. Por quê? Não, pastor, porque o diabo levantou lá em casa. Não, não é o diabo, é a estupidez mesmo. É a falta de sabedoria que está se levantando. A falta de sabedoria que está operando. Por isso que Salomão diz, olha, a sabedoria é a coisa principal. Adquire. O que você precisa, Carlos? Você precisa de sabedoria. Você não está precisando, não é de crescimento. Você não está precisando, Carlos, não é de sucesso. Você está precisando de sabedoria, porque sinônimo de crescimento, sinônimo de sucesso é a sabedoria. Se você a tiver, o que você precisa, pastor, eu estou precisando de um dinheiro extra. Ok, tá mesmo?
E tu queres esse dinheiro? Quero. Ah, então tá bom. E eu tenho trabalhado pesado, pastor, de dia e de noite para conseguir. Sinto muito lhe dizer, só vai lhe dar cansaço, estresse e algumas doenças que vão lhe aparecer. Agora, se você investir o que você está investindo para alcançar o dinheiro, você investir na sabedoria, a sabedoria vai fazer você gerar o dinheiro sem o tempo que você está gastando procurando por ele. Pastor, eu tenho tempo que eu venho lutando pela salvação da minha família, mas os meus familiares, pastor, ninguém se converteu, tem um coração muito duro. Sabe o que está faltando, irmão? Sabedoria. A sabedoria, ela vai nos ensinar, ela vai nos ajudar a adquirir o discernimento para fazer o que é certo, no momento certo, e a sabedoria vai fazer as coisas acontecerem. Por exemplo, você está em Provérbios 7, não é isso? Em Provérbios 4, ok. Então, 4, 7. Então, passe para Eclesiastes, capítulo de número 7, por favor. Versículo 10 está escrito assim: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Eu ouço um monte de crente que diz assim: pastor, quando eu estava no mundo, eu vivia melhor do que agora que eu estou na igreja. Bom, o camarada no mundo era doido, na igreja ele é estúpido. Então não vai mudar muita coisa mesmo, não, porque de loucura para estupidez é pior, né? Vai ficar a situação da pessoa realmente, porque quando nós, na teoria, nos convertemos e nos entregamos a Cristo, no mundo nós pelo menos éramos amigos de Satanás. E se nós viemos para a casa de Deus e nos entregamos a Cristo, então nós nos tornamos inimigos do diabo. Então o alvo do diabo passou a ser a gente. Antes a gente pelo menos estava com ele. Ele pelo menos precisava da gente para arrebentar com os outros. Agora ele não tem mais a gente, então ele vai arrebentar com a gente. Né? E as pessoas dizem assim: não, mas antes as coisas, pastor, lá atrás, eram mais fáceis. Era? Tá bom. Vai acender um fogo. Para você ver se um fogão a lenha é mais fácil de acender do que um fogão hoje, que você não precisa mais nem ter um fósforo, já tem um botãozinho elétrico, liga na tomada, pi, 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 pi. Antes tu tinha que ficar ali, ó, pegar a lenha. É fácil. Antes, você tinha que cozinhar e esperar horas e horas para ter o alimento. Hoje você tem alimento em 3 minutos. Então, antes, vamos falar, né, da ciência. Antes, quantos anos levava até para a ciência, por exemplo, descobrir a cura da tuberculose? Quantas pessoas morreram com tuberculose? Hoje, né, já há muito tempo, já tem a cura. Então, era melhor os dias passados? Antes, quem dominava as riquezas eram os coronéis. E impunham com violência a sua vontade. Hoje, todas as pessoas têm condição de ter as coisas. Mas a maioria não adquire a sabedoria e quer ter as coisas de qualquer maneira. Como, por exemplo, me perdoe falar, mas eu vou ser sincero com você. Às vezes a maioria dos crentes, eles fazem como uma irmã me contou uma vez, que ela disse que o marido dela foi para a igreja e o pastor pregou uma mensagem sobre prosperidade.
E a mensagem de prosperidade, o pastor disse assim: o meu Deus, segundo suas riquezas, Filipenses 4,19, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. E o marido dela chegou então para ela e disse: eu vou sair do meu emprego. Ela disse: você está ficando doido? Nós vamos viver do quê? Ele disse: não, Jesus vai suprir todas as minhas necessidades. E ele foi lá no seu trabalho e pediu demissão. E o patrão, né, o despediu. E ele foi para casa, pegou a rede, puxou, deitou, e todos os dias ele dizia: o Senhor Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. A glória de Deus e a presença de Deus suprirá todas as minhas necessidades. Ok? E a mulher disse para mim: pastor, aí acabou o feijão. Eu chegava para ele: João, o feijão acabou. Ele disse: o Senhor Deus suprirá todas as minhas necessidades. E ela disse que escutava aquilo, e depois acabou o feijão, acabou o arroz, foi acabando as coisas, e ela disse: quando acabou meu café, pastor, eu cheguei: João, acabou o café. E ele diz: o Senhor Deus suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Ela disse que não aguentou não, ela estava varrendo a casa. Ela falou: pastor, eu caí nele de vassoura. Seu miserável, infeliz, se você acredita nisso, se você crê que ele vai suprir sua necessidade, porque já está faltando feijão, arroz, ela foi numerando que estava faltando dentro de casa, e agora está faltando meu café, seu miserável. Sobe então nesse telhado, porque se Deus está jogando lá de cima, está caindo no telhado e o vizinho está ficando para ele. Sobe no telhado e abre para cair dentro da sua rede, tu me entrega. Pois é, você já viu o crente que diz assim: Senhor, abra uma porta de emprego para mim. E olha o tamanho da fé do camarada. Senhor, eu não vou procurar não, o Senhor vai mandar lá em casa. Eita, camarada de fé, irmão. Esse camarada, eu vou te falar, esse pode abrir o Mar Vermelho, pode chegar aqui em Salinas e falar com a gente, uma árvore que nós queremos passar. Né? É uma fé, sabe, sobrenatural. Não, é uma estupidez terrível. Por isso que Salomão está dizendo: olha, se você tiver sabedoria, nunca você vai dizer que os dias passados foram melhores do que estes. Essa não é a pergunta que a sabedoria faz. A sabedoria não faz esse tipo de pergunta. A sabedoria não é desta forma. Às vezes, outro dia eu estava lá em casa falando com a minha mulher, e ela virou para mim e disse: não, Carlos, mas mudou muita coisa. Olha, hoje a escola é mais puxada. Olha, a escola... Ah, é? Naquele tempo não tinha Google, naquele tempo não tinha internet, naquele tempo você não tinha acesso a coisa nenhuma, naquele tempo você não tinha nem livro, que pai às vezes não tinha condição de comprar livro para você poder estudar. Você tinha que ir em biblioteca, você tinha que ir atrás de um colega que tivesse para poder emprestar. Hoje tem tudo na mão, tudo em cima, e ainda tira a nota. Ah, não, filho. Não. Olha para o teu vizinho assim: pare de dar desculpa, porque hoje está melhor do que ontem, e amanhã vai ser melhor do que hoje, porque é assim que Deus diz, e é assim que as coisas são. Às vezes: ah, pastor, porque antes eu estava com saúde, hoje eu estou doente. Mas hoje você tem a fé para mandar essa doença ir embora. E antes você era doente e não tinha fé. Hoje você tem um Deus. Antigamente você tinha o diabo como seu mestre e instrutor. Hoje você tem um Senhor que te ensina, que te mostra. Então os dias de hoje são melhores do que os de ontem. A sabedoria vai compreender essas coisas, a sabedoria entende isso. Agora a estupidez não, a estupidez vai fazer a gente achar e a gente pensar que os dias passados eram melhores do que agora. Ah, pastor, puxa, se a gente analisar, olha, antigamente o dinheiro tinha mais poder de compra, mas você não tinha mais oportunidade de adquiri-lo. Mas está difícil, pastor. Claro que vai estar difícil.
A gente não sabe o que fazer, ficamos patetando de um canto, tentando daqui, tentando acolá, gastando as nossas forças, não temos o discernimento, não temos a compreensão, não temos a capacidade para poder saber a hora e o que fazer. É claro que as coisas vão ficar de mal a pior. Aí nós vamos lembrar dos tempos passados e dizer assim, olha, quem me dera, se fosse há uns 30 anos atrás, eu ia fazer minha vida. Mas se você voltar 30 anos atrás e ver a vida como é que era, você vai dizer, quando as coisas melhorarem lá na frente, quando o negócio ficar bom. Olha só para você ver, olha. Olha que homens sábios. José era o que no Egito? Governador, né? Vamos falar do último estágio da vida dele. Não vamos falar de coisa ruim, não. Vamos falar de coisa boa. Ele é governador. Só que ele disse assim, olha, pessoal, o Senhor Deus vai visitar vocês, e vocês vão sair daqui. E a promessa que o Senhor Deus falou para o nosso avô, né, o nosso bisavô Abraão, falou para o nosso avô Isaac, falou para o nosso pai Jacó, ele vai cumprir essa promessa e vocês vão embora daqui. E quando vocês forem embora daqui, leve os meus ossos deste lugar. O que José esperava, irmão? Um lugar melhor. Olha para cá. Escuta. O que hoje o brasileiro reclama? Nós reclamamos, que eu também sou. De que nós reclamamos, irmão? Crise, né? É ou não é? Dificuldade, não é? É ou não é? Olha para o seu vizinho e diz assim, pare de reclamar, irmão. Adquire sabedoria, porque nós não pertencemos a esse reino. Nós pertencemos ao reino dos céus. São as leis de Deus que regem nossa vida, não as brasileiras. As brasileiras nós temos que viver somente, mas não são elas que controlam a nossa vida. O que vai controlar a nossa vida? São as leis dos céus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Por isso, a sabedoria, ela vai me fazer ouvir a Deus. Escutar o que Deus tem para me dizer. Por quê, pastor? Porque a sabedoria, quando eu me aconselho com alguém, ou quando você está buscando o conselho de alguém, o que você está procurando? Você está procurando a sabedoria. Provérbios 13, você está no 7, passa para o 13, volta do Eclesiastes 7, perdão, e passa para Provérbios 13, por favor. Já estou terminando, digam graças a Deus. Amém. Sejam obedientes. Crente tem que ser obediente. Crente rebelde não presta. Posso ler? Provérbios 13, versículo de número 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham, o que essas pessoas acham? Acham a sabedoria. Você quer ser sábio? Não tente resolver as coisas que você não sabe como se soubesse, ou melhor, eu vou tentar. Não tente. Porque tem coisa, por exemplo, que não há como você tentar. Vamos fazer mais ou menos assim. Tem coisas que a gente não pode errar. Se a gente errar, vai dar fogo. Vamos fazer uma instalação elétrica e vamos ligar o neutro no positivo, que é o negativo no positivo. O que vai dar? Vai dar um curto-circuito e pode pegar fogo e queimar muita coisa. E a gente tem um prejuízo terrível. Então, se você não sabe fazer, não tente. Vá lá, procure, aprenda, depois não tente, faça.
Tem gente que diz assim comigo, eu vou tentar. Não, 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 crente não tenta, crente faz. Eu vou tentar, pastor. Não, crente não tenta, crente faz, porque é fazer ou não fazer. Se eu tentar sem saber o que eu estou fazendo, a perspectiva que isso dê errado é quase de 100%. Porque como é que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? Digamos mais ou menos assim. Deus disse para Israel sair do Egito e ir para Canaã. Israel conhecia o caminho? Mas eles saíram, não saíram? E eles foram, não foram? Mas eles tiveram que se aconselhar. Com quem? Com quem sabia o caminho. E quem é que sabia o caminho? Quem é que sabia o caminho de Canaã? Ok. Quem é que conhece o caminho do seu sucesso? Quem é que conhece o caminho da sua cura? Quem é que conhece o caminho da sua libertação? Ah, então você tem que ouvi-lo. Porque se você não se aconselhar, você estará numa roubada. Por isso que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não deixar eu levar. Então nós precisamos aprender nos aconselhando com a sabedoria, né? Porque se você não sabe, pergunte. Sempre eu falo isso. Às vezes eu falava com o missionário, eu reclamava, principalmente aqui, irmãos, no tempo de pastores aqui no Pará, quando eu cheguei para cá, eu reclamava com o missionário, eu dizia, missionário, Deus está me dando uma coisa lá no Pará. O que Deus está me dando? Paciência. Missionário, porque a gente chega e a gente explica, e a gente fala, e o camarada vai lá e faz errado. Aí o missionário foi, parou e disse assim, irmão, então faça assim. Quando você ensinar eles, você pergunte a eles. Entendeu, irmão? Eu falei, eu pergunto, missionário. E o que eles falam? Eles dizem que sim, só que eles vão e fazem. Aí ele disse assim, então você, olha só o que a sabedoria faz. Eu não tinha raciocinado nisso ainda, né? Eu me aconselhando com ele. Por quê? Porque eu não podia matar meus pastores. Eu precisava deles, mesmo errando, eu precisava deles, porque... Eu não posso maltratá-los, desprezá-los, eu preciso ensiná-los. Só que eles chegavam comigo e eu dizia, você entendeu, irmão? Entendi sim, pastor, então, pois bem, faça isso. E daqui a pouco, o irmão está me ligando de volta, pastor, não deu certo não, mas como, irmão? Como é que foi que você fez? Eu fiz assim, mas irmão, não foi isso que eu te mandei fazer. Era para ser feito assim. Ah, pastor, puxa vida. Ah, pois eu vou fazer. Aí ia lá, fazia, mas já tinha me feito raiva já, né? Aí quando eu fui conversando com o missionário foi disse assim para mim. Então você pergunta para eles, entendeu, irmão? Entendi, missionário. Entendi. Então, irmão, repita tudo o que eu falei. A pista que o missionário me deu. Repito o que eu falei. Eu entendi uma coisa e aprendi uma coisa melhor. Sabe o que eu aprendi? Irmão, você entendeu? Entendi. Então escreva tudo que eu falei aí. Agora leia para mim. Irmão, foi isso que eu te falei? Apaga isso aí, ó. Escreve assim, assim, assim. Ah, é assim, pastor? É assim. Você vai seguir isso que está escrito aí, ó. Aí agora depois do WhatsApp, então, irmão, essas coisas assim, sabe, as redes sociais, olha que antes a gente não tinha, agora a gente pode passar um áudio, agora a gente pode passar escrito, como é que é a pessoa, o que ela tem que fazer, onde é que ela tem que ir, como é que ela tem que falar, o que ela tem que dizer. Você pode fazer toda a orientação e a pessoa tem tudo lá. Qualquer dúvida? E ainda diz que os dias passados eram melhores.
Deus o livre, irmãos, se os dias passados com eles aqui no começo fosse melhor, né, do que agora. Santo Deus, bom até agora, filho. Agora que está bom, que não me irrita mais. Eles aprenderam a fazer. Então a falta de ouvir a Deus é que é a causa do sofrimento e do problema que nós temos. Deixa eu pegar para você aqui, Jó 36. Quem achar primeiro pode ler o versículo de número 11. Eu já estou terminando, esse é o último. Versículo de número 11, quem não achar na Bíblia já está na tela, que o camarada, acho que ele já achou lá, olha. Pode pôr na tela, põe. Olha lá, olha a vantagem. Ó. Antigamente não tinha isso, irmão. Tinha que esperar o último achar onde é que estava escrito na Bíblia. Olha só como é que está aí, ó. O camarada já bate lá, já acha, não precisa ficar folheando, ele já pega lá, já joga. Olha, ainda fala que os dias passados são melhores do que esse. Deus o livre. Se o ouvirem. De quem que ele está falando, quem tem que ouvir? Tem que ouvir a Deus. Se eu ouvir o que Deus me diz e o servir, se eu ouvir, claro que o que Deus me disser é para mim fazer. Se eu ouvir e fizer o que Ele me diz, como é que serão os meus dias? Como é que serão os meus dias? Em prosperidade. E os seus anos? Pastor, que ano miserável de 2016. Então você não está ouvindo a Deus. E se você está ouvindo, você não está fazendo. Porque se você estiver ouvindo e se você estiver fazendo, a tendência é que você prospere. Porque o que é prosperar? Prosperar não é enriquecer, ter muito dinheiro. Prosperar significa que em todas as áreas da sua vida você está satisfeito, você está suprido, você está servido. Em todas as áreas da sua vida não haverá necessidade. Se estiver havendo necessidades, é porque nós não estamos ouvindo a sabedoria verdadeira, que é Deus. Nós não estamos nos aconselhando, como Salomão diz em Provérbios, o soberbo vai se dar mal, mas o sábio, aquele que se aconselha, aquele que se orienta, aquele que procura aprender, essa pessoa vai se dar bem. Por quê? Porque o que ela ouvir e o que ela fizer do que ela ouviu, vai fazer as coisas darem certo na vida dela, vai fazer tudo se encaixar. Vai fazer as coisas acontecerem na sua vida. E o que vai acontecer com o seu tempo? Com o passar do tempo, os seus anos serão cada vez mais um melhor do que o outro. Esse ano de 2016 foi bom? Maravilhoso vai ser 2017. Esplêndido vai ser 2018. Olha, excelente vai ser 2019. Extraordinário 2020. Por quê? Porque a tendência de Deus é melhorar a nossa vida ano após ano. Essa é a tendência. Só que se nós não recorrermos à sabedoria, nós não iremos encontrá-la. E se nós não encontramos, dificilmente nós iremos viver dias melhores ou teremos nossas necessidades supridas. Por isso que o apóstolo Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 5, ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria. Está faltando sabedoria? Você vê que Salomão diz, sabedoria é a coisa principal. Veja bem, irmãos, quem aqui tem carteira de habilitação? Ok. Para você ter essa carteirinha, te habilitando a dirigir, você teve que fazer uns cursos, não teve? Você teve que entrar numa autoescola, você teve que fazer os testes,
Foi ou não foi? Ok. Tá bom. Quem aqui tem um nível superior? Ok. O que você teve que fazer? Noites de sono, trabalhos, seminários, palestras. Você teve que ouvir professores de diversas áreas, mestres, gente que aprendeu, escutar essas pessoas, passar nas provas. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ok. Agora, olha para cá que eu vou te falar o primeiro problema. Quem aqui recebeu orientação quando você foi casar de como criar e ter uma família? De como viver com um homem que praticamente, digamos assim, você pode conhecer, mas conhecer mesmo você só conhece quando passa a viver junto. Te falaram das possibilidades que o amor, ele é cego, surdo e mudo? Não te falaram, né? Não te avisaram disso. Não te disse assim, olha, quando você começar a conviver, pode haver problemas, pode haver desentendimento, pode haver, né, incompatibilidade entre vocês. Enfim, as pessoas estudam para tirar uma habilitação para elas conduzirem um carro pelas ruas ou pelas estradas. As pessoas, né, fazem durante anos e anos um curso de nível superior para habilitar elas a servirem à sociedade, a trabalhar ou a ter o conhecimento. Mas as pessoas vão casar, não fazem um curso do que é criar e formar uma família. E a família começa com 2. Agora olha para cá. Não tem ninguém falando sobre isso. Agora olha para cá. Isso aqui fala disso, ó. Isso aqui, que é a palavra de Deus, fala disso há anos e anos e anos. Mas ninguém procura ouvir. Por que o casamento não dá certo? Porque não ouve o que Deus fala acerca do relacionamento. Não estuda com afinco, com desejo de consertar. Eu vou contar uma coisa para você. Está aqui a minha esposa, essa mulher bonita. Vem cá, minha filha. Vou fazer uma média aqui, porque estou precisando melhorar a minha... tem que fazer assim. Qualquer coisa tem que fazer assim, meu filho. Ó. Eita, Deus do céu. Ganhei meu dia hoje. Mas não é fingimento não, irmão. Eu trato ela bem. É porque às vezes eu não tenho mais tempo. Eu falo para ela que eu acostumei ela mal. Hoje, quando eu não posso pagar ela, ela reclama. Né? Aí ela fica comigo. Antigamente, eu não reclamo dos dias passados, porque o dia de hoje é muito melhor. Né? Eu fico lutando para ela colocar assim, né? Para ela fazer assim. Mas olha só. Está aqui a minha mulher. Quando eu vim para cá, aliás, desde quando eu fui para o Rio de Janeiro, o pessoal me disse assim, pastor, pague um preço, atenda as pessoas, converse com as pessoas, visite as pessoas. Pastor, olha, eu só preciso fazer isso. O pessoal lá é muito carente, necessitado e ok, tal. Eu paguei esse preço. Eu vim para cá, para Belém, estava pior do que no Rio. Falaram a mesma coisa, pague um preço. Olha, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Ok. Eu saía de casa de manhã cedo. Ela, às vezes, ainda estava deitada. Eu chegava em casa 11, meia-noite, todos os dias. Ela é testemunha disso, ela sabe disso. Todos os dias. Ia dormir, às vezes, 1, 2 horas da manhã. E 6 horas da manhã, antes das 6, eu estava saindo de casa. Tinha dia que eu estava aqui na igreja 5 horas da manhã. Chegou um dia que essa mulher virou para mim e disse assim, ó,
eu sou dizimista da sua igreja. Eu sou membro da sua igreja, eu sou ovelha sua. Assim como você atende as irmãs e atende as pessoas na igreja, eu queria marcar um atendimento com o meu pastor. Eu não queria nem falar com o meu marido, não, porque eu não consigo mais falar com o meu marido. Eu quero falar com o meu pastor. Quando ela me falou aquilo, foi como uma facada, assim, sabe, no meu peito, porque para mim eu não estava fazendo nada de mal em relação a ela. E na hora eu liguei para cá, para a igreja, estava comigo aqui o pastor Nel, disse para ele, pastor, já até tinha vestido a minha roupa, estava pronto para sair. Falei, pastor, faça tudo aí hoje para mim, porque hoje eu não vou ir. Fiquei em casa, fui conversar com ela e fui ver o quanto mal eu estava fazendo a minha mulher. Eu estava agindo com sabedoria? Não. Porque a sabedoria não faz mal ao outro. A sabedoria não afasta você das pessoas. A sabedoria não afasta a mulher do marido, porque a sabedoria diz: aquele que a sabedoria uniu, homem nenhum separe. O que é que ele está dizendo? Quem separa é o homem que causa o abismo, é o homem que faz a ruptura, é o homem que cria o desprezo, é o homem que cria a incompatibilidade, é o homem que gera as crises. Não é a sabedoria que gera. A sabedoria une, a sabedoria não afasta. E eu estava vivendo dentro da mesma casa, afastado da minha mulher. Como muitos, às vezes, você está dentro da mesma casa, mas você está afastado da sua mulher. Está afastada do seu marido. Por quê? Pastor, a gente tem que correr atrás. Pastor, a vida está difícil. Pastor, a gente tem que correr atrás do pão de cada dia. A gente tem que correr atrás da nossa casa, é o nosso sonho. Você corre atrás da sua casa e atrás do seu sonho e perde quem sonhou com você. Então, em outras palavras, a sabedoria não está sendo ouvida, porque os tempos passados estavam sendo melhores do que os tempos presentes. No tempo passado eu tinha tempo, no tempo presente eu não tinha mais tempo. Ela podia olhar e dizer assim, lá atrás era melhor. Mas por quê? Porque eu, se estivesse ouvindo a sabedoria, não estaria pior do que lá atrás, quando um dia eu estive. Porque a tendência é se ouvir e se fizer o que a sabedoria orienta, é melhorar e não piorar. Então, naquele dia eu parei, naquele dia eu pedi perdão à minha mulher, e desde aquele dia eu me esforço para melhorar o meu relacionamento com ela a cada dia, dando para ela o tempo que eu deixei de dar. Não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Tá bom, eu estou fazendo a obra de Deus. E a obra de Deus, não é ela também cuidar dela? Eu estou cuidando da igreja, mas não é a obra de Deus cuidar da minha casa? E deixar a minha casa para lá? Às vezes, meu irmão, o que a gente está precisando não é de um trabalho novo para dar uma renda nova. O que a gente está precisando é de sabedoria para administrar o que nós temos, aquilo que Deus nos deu e que nós às vezes estamos jogando fora e desprezando sem querer, mas a palavra correta chama-se desprezo. Aí, eu estava fazendo todo aquele movimento, sabe para quê, irmãos? Para a igreja crescer. Enquanto a minha casa era destruída. Você faz tudo isso para crescer a empresa, para aumentar a sua renda, os seus negócios, e a sua casa está se acabando. Para os outros você é bênção, para a sua casa você é maldição.
Como tem crente assim, como tem pastores assim, como tem famílias assim. Porque a sabedoria jamais nos instruiria desta forma. A sabedoria jamais nos levaria e mandaria a gente agir desta maneira. Pelo contrário, a sabedoria diz: o homem faz de tudo para agradar a sua mulher. A mulher faz de tudo para agradar o seu marido. Aí a nossa idiotice vai responder assim: se eu for agradar a minha mulher em tudo, pastor, eu estou perdido. Se eu for agradar, pastor, meu marido em tudo, eu estou perdida. Você que pensa. Mas agrado, às vezes, não é presente. Eu não sei para quem que eu estou falando, mas eu estou falando. Agrado não é viagem. Agrado, às vezes, é respeito. Agrado é carinho. Agrado é tempo. Agrado é você reconhecer a importância de quem caminha do teu lado. Porque enquanto eu imaginava que eu estivesse ajudando os irmãos da igreja, eu estava destruindo a irmã que vive do meu lado. A irmã que deita, que cozinha, que cuida dos meus filhos, que cuida da minha casa, eu estava matando ela. Talvez você esteja fazendo isso. Cada um examine-se a si mesmo. E daquele dia em diante eu comecei a perguntar à sabedoria: como é que eu posso conciliar as coisas para não ser exagerado demais, porque tudo demais é ruim? Como é que eu posso fazer para administrar isso? Porque você sabe que nós temos um problema muito sério, que é de administrar, sabe o quê? Não é dinheiro, é o tempo. O Salmo 90 é o único de Moisés. E o Salmo 90 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Moisés estava fazendo uma oração, um pedido a Deus: ensina a gente a contar os nossos dias, para que nós possamos encontrar a sabedoria, para viver um dia de cada vez. E naquele dia, sermos felizes no que nós fizemos. Se hoje você vive triste, chateado e aborrecido, veja o que você anda fazendo em cada dia. Se hoje os dias passados são melhores do que o dia de hoje, veja o que você anda fazendo. Se você adquiriu sabedoria para você poder saber administrar, principalmente, o seu tempo. Porque apesar de eu administrar muito bem a igreja, bendito seja Deus e a glória e a honra seja dele. Mas se eu não administrasse essa igreja corretamente, eu não estaria aqui 14 anos. Eu não estaria aqui esses 14 anos. Se eu não soubesse administrar a minha casa, nós não estaríamos há quantos anos, dona Mônica? 27. Porque ela me disse assim, quando eu cheguei aqui há 14 anos atrás, ela me diz assim: se for para ser casado assim, se for para ter um casamento dessa maneira, eu prefiro ir embora e viver lá com as pessoas que se importam comigo, que era a mãe, os irmãos, os pais dela, que ela largou, que ela deixou para andar comigo por onde eu fosse. Ela me disse: se for para ser casado assim, é melhor eu ir para lá, já que você não tem tempo para mim, não tem olhos para mim, não tem ouvido para mim. Então, que sentido faz nisso? Foi as palavras que eu ouvi. Eu poderia falar: você é um insensível, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou pregando o evangelho, eu estou cumprindo com o meu chamado. É. Mas a sabedoria diz que primeiro eu tenho que administrar bem a minha casa, para que depois eu administre a casa do meu Deus. É o que a sabedoria diz. Se eu não ouvir a sabedoria, a minha vida, ao invés de melhorar, vai piorar. Então a dona Mônica poderia ter ido embora há 14 anos atrás. Se ela não foi, então eu melhorei, né, irmãos? Aleluia! Palmas para Jesus.
Porque ela já está desanimadinha, coitada. Né? Olha a colocação, eu quero um atendimento com o pastor da minha igreja. Olha, irmão, e veio confessar para o pastor da igreja. O que o pastor da igreja estava fazendo com ela? Que maldade, que miserável esse sujeito, esse camarada desgraçado. Como pode uma coisa dessa? Talvez a sua mulher não fala. Para evitar a confusão, né, filho? Mas pergunta. Seu marido não fala? Para não colocar mais fogo na fogueira, né? Lenha na fogueira. Então, a sabedoria, escute, ouça, se aconselhe com Deus, peça a Deus direção. É o que a gente precisa fazer. Nós necessitamos disso. Se a gente viver hoje esquecendo dos dias passados, os dias de hoje serão melhores do que os passados. Se a gente viver amanhã pensando no futuro de dias melhores, eles não vão se comparar com o nosso passado. Por isso que o profeta diz: não lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Deus tem coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Seu passado e as coisas antigas pode ter sido bom, pode ter sido grande, mas Deus tem coisas extraordinárias para poder fazer na sua vida. Amém?